sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Mais uma vez. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que Ele me salvou. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Lerei apenas 4 versículos. Versículo 1, versículo 2, versículo 9 e versículo 17. Para esta mensagem vou usar a nova linguagem de hoje. Daniel capítulo 1, diz assim: no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Versículo 9. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Versículo de número 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Agradecer ao meu pastor Osival, por essa oportunidade que nos concede para ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra de reflexão nesta noite, que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja do Senhor. Eu, orando ao Senhor, pedindo uma palavra ao Senhor, e o Senhor me deu esta palavra. E eu gostaria de transmitir à igreja do Senhor. O título dessa mensagem: Deus age na vida, na história do seu povo. Deus age na história de seu povo. Gosto muito de Daniel, principalmente porque ele nos traz um ensino teológico que me ajuda a permanecer firme na fé. Ele nos mostra o Deus da história. A história não é uma sucessão de fatos desconexos, sem ligação. E por mais que ela seja assustadora, e por vezes nós pensamos que o mundo está completamente sem rumo e sem nexo, o fato é que as coisas caminham para um ponto determinado por Deus. Está lá em Daniel 2:21. Ele que levanta os reis e derruba os reis. Ele muda o tempo e as estações. O livro de Daniel nos ajuda muito a compreender a teologia da história. A história vai terminar no ponto determinado por Deus. Ou seja, aonde Deus deseja que ela chegue. Deus age na história. Aqui, nós vimos na leitura oficial, 3 verbos. No versículo 1, diz: Deus deixou. No versículo 9 diz: Deus fez. E no versículo 17 diz: Deus deu. Não é? São 3 verbos e todos estes, eles estão num pretérito perfeito, do indicativo, na terceira pessoa do singular. Eu não vou fazer um discurso sobre a teologia da história. Eu não quero ir
nem tampouco para um aspecto filosófico. Mas eu quero falar sobre o fato de que Deus age na história de sua vida, da minha vida, da nossa vida. Ele age na nossa história. Vamos analisar aqui esses textos. Vamos ver se Deus também não está agindo na história de sua vida, das nossas vidas. Portanto, vejamos como é que Deus age na história. Primeiro, Deus age na história de seu povo, permitindo coisas ruins para o seu próprio povo. Está no versículo 2. Versículo 2. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocar-nos no templo do seu Deus, na sala do tesouro. E a pergunta, talvez você esteja indagando no seu pensamento, é: por que Deus permite coisas ruins na nossa vida? Por que Deus permite aflições na nossa vida? Por que Deus permitiu essas coisas ruins para com o povo eleito, para com o povo da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó? Afinal de contas, eles estavam debaixo de uma promessa. Afinal de contas, eles fazem parte, vivem e adoram Deus, o Deus da aliança, que fez aliança com eles lá no Monte Sinai. Por que Deus permitiu? Bem, o texto vai mostrar, Jeremias, o profeta Jeremias vai mostrar que Deus permitiu que essas coisas ruins acontecessem a esse povo, porque a nação pecou contra Deus. Ela passou a entrar no processo de idolatria, que Deus considerou como adultério espiritual. Ela pecou. Eu não vou entrar aqui na questão que existe alguns sofrimentos que tem em nossas vidas, não é porque Deus traz a nós, mas é porque as nossas más escolhas nos levam às más consequências. Você tem livre-arbítrio para escolher, fazer as suas escolhas naquilo que você quer, mas você não tem livre-arbítrio para escolher as consequências das suas escolhas. Todos nós, todos os dias, fazemos escolhas, sejam elas boas, sejam elas más. Não vou entrar nesse mérito. Aqui, Deus permitiu porque o povo pecou contra o Senhor. Segundo, Deus permitiu porque Deus queria purificar a nação, santificá-la como propriedade exclusiva de Deus. Santificação significa separado para Deus. Separado não só para Deus, mas separado para servir a Ele, adorar a Ele. Deus queria purificar, restaurar a vida de santificação desta nação. Também Deus queria prepará-los para uma missão. Por que Deus permite o sofrimento? Eu digo para os irmãos, quando eu estava refletindo nesse texto, que Deus estava me dando essa mensagem. O sofrimento é o microfone de Deus, muitas das vezes, para a nossa vida. É através do sofrimento que Deus fala a muitas pessoas, pois elas só procuram por Deus quando as coisas ficam difíceis.
elas só se achegam a Deus quando as coisas não estão bem. Eu não estou aqui dizendo e condenando que quando as coisas não estiverem bem, você não busque a Deus. Não é isso. Busque a Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: busque a Deus sem cessar. Busque no sofrimento. Mas quando você tiver uma vitória, busque também na vitória. Busque na alegria. Busque em agradecê-lo a Ele pelos feitos que Ele tem feito em sua vida. O sofrimento é o microfone de Deus. E quem sabe você não entrou aqui nesta noite perguntando: Deus, por que esse sofrimento na minha vida? E eu vim dizer para você, é o microfone de Deus. É Deus dizendo para você: eu quero que você se chegue mais para mim. Está lembrado daquela época que você me buscava com mais veemência? Está lembrado daquela época que você adorava-me mais com veemência? Às vezes Deus permite certas circunstâncias difíceis em nossas vidas para que nós venhamos ouvir a voz dEle. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui. Olha, eu sou o teu Deus. Olha, eu te resgatei. Olha, eu te tirei da onde ninguém imaginava que você sairia. Mas olha, ei, acorda, eu estou aqui. Eu sei que você está próspero, muitas bênçãos na sua vida. O teu emprego é bom, o teu salário é bom, a tua casa é boa, é um carro novo do ano. Ei, mas eu estou ainda aqui. Olha, eu sou o teu Deus. Fui eu quem te abençoei, fui eu quem te prosperei, sou eu que tenho te guardado, sou eu que tenho te abençoado. Eu estou aqui. E esse ruim, esse mal que eu estou permitindo na sua vida, essa tempestade, essa luta que eu estou permitindo, é eu dizendo: acorda para mim, volta para mim, ei, olha para cá, olha, eu ainda estou aqui. Ao mesmo tempo que Ele permite o sofrimento ao seu povo, Ele abençoa um pagão, Nabucodonosor. Muitas vezes nós nos surpreendemos com o crescimento do mal. Nós nos espantamos com a imoralidade, com a pornografia, com a violência, corrupção, engano, mentira, e que muitas vezes já está até dentro da igreja, na casa do Senhor, e às vezes até nos nossos púlpitos. Obreiros, pregadores, que sem temor, mente na cara lavada, traz às vezes testemunhos mentirosos, como se Deus precisasse de uma mentira para Ele operar um milagre. Como se Deus precisasse da capacidade dEle para Ele agir. Deus não depende de mim nem de você. Nós aqui dependemos dEle. Nós que dependemos da graça, do favor, da misericórdia dEle. Eu estou aqui nesta tribuna hoje ministrando, é por misericórdia de Deus. Não é mérito meu nenhum, não. E quantos obreiros que sem temor sobem no púlpito e falam mentiras, usam o nome de Deus na mentira, e se esquece que um dia vão prestar conta diante de Deus. Ao mesmo tempo que Ele
Ele traz o sofrimento, ele abençoa um pagão, Nabucodonosor. E fazemos a pergunta: onde está Deus? Eu respondo: Deus está escrevendo a história. Ele não parou de escrever histórias. Ele está escrevendo as histórias. Ele está agindo na história, mostrando que Ele ainda é Deus e que Ele não perdeu o controle de nada. Eu quero trazer nesta noite, irmão, aqui algo sobre a soberania de Deus. Não vou falar aqui de soberania no sentido filosófico, mas no sentido bíblico da palavra. Ele é soberano. Ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle da história da humanidade, da nossa nação, desta igreja e da nossa vida e da sua vida. Preste atenção. Que se você subiu na vida, se você tem conquistado grandes conquistas na sua vida, é a bondade de Deus na tua vida, é a graça de Deus na tua vida, é a tua misericórdia, não é teu mérito, não é porque você é bonzinho, não é porque você é simplesmente o escolhido, é a graça dele. Porque senão você não estaria sentado na cadeira que você está, não estaria na posição que você está, não teria o que você tem. É a misericórdia de Deus. Deus permite coisas ruins que acontecem ao seu povo. Esse é o primeiro ponto. Ele permite. Por quê? Para trabalhar na vida do seu povo, para que o nome dele seja glorificado. Ele permite que José seja lançado numa cisterna, seja vendido pelos seus irmãos, seja traído pelos seus irmãos. Quando nós estamos lendo essa história de fora, é simples entender, mas se coloque no lugar de José. Porque eu, um crente fiel, eu que sou temente a Deus, não minto, obedeço meu pai, sirvo ao Deus verdadeiro. Por que eu tenho que passar por isso? Meus irmãos me traírem, me lançarem numa cisterna, ser vendido, chego numa outra nação, vou ser escravo. Daquela casa ainda vou para a prisão. Naquele momento, José não entendia o que Deus estava fazendo na sua vida. José não entendia porque Deus permitia o sofrimento na vida dele. Mas depois ele entendeu. Quando Deus colocou ele no trono, como governador do Egito, ele entendeu. E quando seus irmãos chegam a ele, e que os seus irmãos vão dizer: me perdoe, não destrua nós, ele diz: fique tranquilo, eu não vou destruir vocês. Sabe por quê? Porque o que vocês fizeram foi projeto de Deus na minha vida. Fez parte do projeto de Deus na minha vida. Porque se eu não tivesse passado por esse processo todo, eu não chegaria onde eu cheguei. Eu não assumiria o que eu assumi. E Deus me colocou aqui, meus irmãos, disse José, para preservar a nossa casa, a nossa família, o nosso pai, a nossa descendência. Você está enxergando o seu sofrimento aqui, mas Deus está enxergando o futuro dos teus descendentes lá na frente. A pergunta não é por que esse sofrimento? A pergunta é: qual o propósito desse sofrimento?
Qual o objetivo, Jesus, desse sofrimento na minha vida, no meu ministério, na minha casa, no meu casamento, na minha família? Essa é a pergunta. Qual o propósito? Qual o objetivo? Não é o porquê. Porque Ele tem o controle da sua vida. Ele continua ainda escrevendo a história. E quem escreve é Ele. O caderno que Ele está escrevendo, usando assim a linguagem nossa, é dele. Mas Ele está escrevendo a sua história, a minha história, a nossa história. Como é que Deus age na história? Primeiro, Ele age na história do seu povo, permitindo coisas ruins para o seu próprio povo. Segundo, Ele age na história a favor do seu povo. Agora mudou. O primeiro, Ele age na nossa visão, na nossa ótica, de forma negativa. E para Ele é positivo. Agora, Ele age na história a favor de seu povo. Está no versículo 9. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Daniel deveria estar mais ou menos com 12 a 16 anos. Um jovem. Ele não quer se identificar com aquela cultura e não quer ser absorvido por ela. Por isso que ele diz, o texto diz, e propôs Daniel no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Por quê? Porque aquele manjar, aquela carne, ela é sacrificada aos demônios, aos ídolos. Ninguém sacrifica folha, legumes. O sacrifício que é a carne. Daniel diz, eu não vou me contaminar. Agora preste atenção. Não foi o Espírito Santo, não foi Deus que chegou e colocou no coração de Daniel o desejo de não se contaminar com o manjar do rei. Foi uma escolha dele, foi uma decisão dele. O texto diz, e Daniel propôs, não diz o Espírito Santo, não, Daniel propôs no seu coração, algo íntimo lá dentro, não se contaminar com o manjar do rei. Foi ele quem propôs. Não foi o Espírito Santo, mas foi Daniel. E é aqui que eu quero também chamar a sua atenção para isso. O que é que nós estamos propondo no nosso coração? O que é que nós estamos propondo a Deus, para com Deus? O que é que nós estamos propondo? Porque em cima do que Daniel propôs, veja o que Deus fez. Deus fez com que apenas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Então Deus começa agora a trabalhar em favor de seu povo. Deus começa agora a trabalhar em favor do seu servo, do seu filho. Jovem, eu lhes peço, leiam o livro de Daniel. Verão que há na personalidade e caráter na pessoa de Daniel. Ele reconhecia que era Deus e não aceitou ser massificado. Não era uma Maria vai com as outras. E o que fez Deus então? Agiu poderosamente na vida de Daniel? Naquele momento? Não. Deus foi trabalhar na vida de um pagão.
que era o tutor de Daniel, e criou uma rede para proteger Daniel. Deus fez com que Apesnaz fosse bondoso com Daniel. Mas Daniel vai crescendo e se torna um político. Como os políticos precisam olhar para Daniel, principalmente os evangélicos. Um homem que não se deixa corromper. Ele está lá, mas ele não é permeado por aquele ambiente corrupto. E o texto diz que Deus lhe dera inteligência. Deus o capacitou, não só ele, como seus amigos, para aquele ambiente. Deus age nos corações de quem Ele escolhe. Eu não sei qual a luta que você está passando, mas eu quero dizer para você que Deus age no coração das pessoas. Quando Ele tem para trabalhar e dar vitória a um servo seu, uma serva sua. Deus age. Como agiu aqui em favor de Daniel. Ele propôs e o rapaz lá disse: olha, é o seguinte, o problema é que se vocês aparecerem com um aspecto mais frágil do que os outros, a minha cabeça vai rolar. Ele disse: não, faça o teste de 10 dias. Você vai ver que nós vamos estar melhor do que os outros. Os irmãos, observe que Deus está trabalhando na história. Mas observe que Deus está trabalhando de forma silenciosa. Atrás do palco. Porque muitas das vezes nós queremos ver anjos, o poder estronador de Deus, a glória de Deus. Aí nós diz: Deus agiu. Mas muitas das vezes você não vai ver Deus fazer isso. Você não vai ver a glória de Deus. Às vezes você vai cantar aqui, Levi, e aos seus olhos não aconteceu nada. Alguém pode até lhe julgar dizendo: está frio, está morto. Mas Deus está agindo através da sua vida, na forma silenciosa. Deus faz, Deus age na história a favor do seu povo. Deus está agindo ao seu favor, mas eu não estou vendo. Eu só estou vendo às vezes as coisas apertar, as coisas piorar. É porque a sua ótica, a sua visão está apenas na tempestade. E às vezes você esquece do Deus que você tem e a capacidade que Ele tem, de quem Ele é. Ele já demonstrou para você que quando você entrou na fornalha, Ele entrou com você. Ele já demonstrou para você que quando você esteve enfermo, Ele arrancou a enfermidade sem ninguém colocar a mão. Agora Ele está agindo. Às vezes, vai usar até um pagão para cumprir na sua vida o projeto que Ele tem na sua vida, porque Ele é soberano. Deus usou aqui um pagão para proteger Daniel. Deus usou aqui um pagão para mostrar que ele está em Babilônia, que ele está no meio de pagãos, mas que Ele, Deus, tem o controle da história e que o imperador, faz naquilo que Deus estabelecer para o seu povo. Deus cuida dos fiéis, e às vezes até por meio de incrédulos. Nos momentos difíceis, Deus protege e não desampara o seu povo. Deus usa, irmãos. Deus usa quem você nem imagina, Deus vai usar. Ele está no controle da sua vida.
Se ele não está, deixe ele tomar o controle da sua vida. Deixe ele tomar as rédeas da sua vida. Deixe ele tomar as rédeas do teu casamento, dos teus filhos, do teu ministério. Deixa ele fazer. Por último, Deus age na história do seu povo, permitindo coisas ruins para o seu povo. Deus age na história a favor de seu povo. Eu me lembrei aqui de um exemplo. Eliseu. A Bíblia diz que o rei da Síria conseguiu informações por onde o exército de Israel ia passar. Mas Deus revelou ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu mandou uma mensagem para o rei, e o rei fez com que o exército não passasse por aquele lugar, desviasse do local. A ponto de o rei fazer uma reunião com seus soldados, dizer, alguém aqui está traindo. Nós temos um traidor nosso meio, porque alguém está levando informação lá para o povo de Israel. Porque eu tenho aqui informações de por onde vai passar, e quando a gente vai para lá esperar o exército de Israel, quando chegar lá não está passando. E aí ele disse, ele levantou um soldado e disse assim, o problema não está aqui não, o problema está lá. Por quê? Porque eles têm um Deus que tudo que o Senhor maquina, pensa contra o povo dele, o Deus dele revela ao profeta Eliseu, o Eliseu fala para o rei fala para o exército, e o exército se desvia do caminho. Deus faz história a favor do seu povo. Deus defende o seu povo. Deus peleja pelo seu povo. E por último, Deus age na história capacitando o seu povo. Está no versículo 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Deus deu aos 4 jovens inteligência. Aqui eu quero expressar uma preocupação minha, irmão. Eu fico preocupado com o irracionalismo evangélico hoje. Se alguém estuda, está negando a ação de Deus. Não é espiritual. Um dia um aluno no curso Sim perguntou para mim sobre a ordem do culto. Questionando sobre a ordem do culto. Se essa ordem não engessa a ação do Espírito Santo e impede o Espírito Santo de trabalhar. Porque antigamente, olha, não tinha essa ordem, essa ordem de culto. O Espírito Santo aqui dizia, pum, agora faz assim, pum. E perguntei para ele, quem foi que disse para você que a ordem do culto impede de Deus agir? Quem foi que disse para você que o imprevisto do culto impede Deus agir? Será que Deus não trabalha na mente de uma pessoa que está fazendo a ordem do culto? Será que Deus não trabalha com o ministro de música e com o coral que está ensaiando? Será que Deus não está trabalhando na vida do pregador quando ele está estudando e preparando a mensagem? Paulo diz, meus irmãos, no culto seja tudo com ordem e decência. Com ordem e decência. Será que Deus não está trabalhando? Fé não apela para a ignorância. E ainda a gente ouve ainda que os pregadores quando sobem aqui, eu não preciso de teologia. Meu negócio não é teologia, meu negócio é geologia.
E o texto diz: e Deus deu a Daniel, aos seus seus 3 companheiros, inteligência, sabedoria, capacidade de estudar, de se organizar. Deus deu. Inteligência, quem dá é Deus, não é o diabo, meu irmão. Deus capacitou esse jovem na forma natural e sobrenatural, porque o texto diz que além de Deus dar o conhecimento, mas a Daniel deu o dom de explicar visões e sonhos. Quantos de vocês aqui não receberam talentos? Jesus contou uma parábola que a um deu um talento, a outro 2, a outro 5. Deus capacitou você com talentos, assim como capacitou Daniel e seus companheiros. Já parou para pensar que a sua inteligência é um dom de Deus? Que a sua profissão, que a sua habilidade profissional é um dom de Deus? Nós fazemos uma divisão entre a igreja e a vida secular. Mas Deus é Senhor da nossa vida na igreja e é Senhor da nossa vida secular. Ele habilita os seus. Ele capacita os seus. A habilitação, a capacitação que você tem foi Deus quem deu. Deus precisa de profissionais seculares. Deus não precisa apenas de pessoas no púlpitos. A sua profissão deve ser a sua paixão. E você tem que entender isso. Deus me deu este dom. Deus me abriu esta porta. Deus me fez esse profissional. Foi Deus. Eu sou enfermeira. Eu sou enfermeiro, eu sou médico. Foi Deus que me deu essa profissão. Foi Deus que me capacitou com essa profissão. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado primeiramente. Para que o seu povo seja abençoado através da sua profissão. Se você é um aluno numa universidade, escute isso, por favor. Eu estou encerrando. Se você é um aluno na universidade, você é ministro na sua universidade, na sala de aula. Você é ministro no seu escritório. Meu irmão, você que tem escritório. Você é ministro no seu consultório, você que tem consultório. Minha irmã, você é ministra de Deus na cozinha da sua casa. Minha irmã, você é ministra de Deus quando você troca a fralda do seu filho. Foi um dom que Deus lhe deu. E quantos crentes estão rejeitando os dons, as capacidades que Deus dá a ele? Mas Jesus disse na parábola que vai chegar o dia do acerto. Eu te dei dons, eu te dei talentos. O que você fez com o que eu te dei? Que você queira, que você não queira. Que você goste, que você não goste. O acerto vai vir. A prestação de conta vai vir para mim e para você. Deus capacita o seu povo. Deus capacita o seu povo. Capacitou a Daniel. Capacitou. Se coloque de pé.
Encerro dizendo: Deus precisa de profissionais fiéis em qualquer área. Pessoas que entendam, este dom foi Ele quem deu. Daniel entendeu. Deus me colocou aqui. Deus arrancou da minha terra. Mataram os meus pais. Tiraram da minha família. Deus me tirou de lá e me colocou aqui em Babilônia para ser primeiro-ministro do Império Babilônico, para ser primeiro-ministro do Império Medo-Persa. E ele foi fiel. Fiel. Quantos crentes são infiéis nos seus trabalhos com seus patrões? Deus lhe deu capacidade, meu irmão. E depois você chega aqui dizendo: olha, o diabo está com raiva de mim. Ore por mim porque o diabo se levantou. O diabo se levantou? Ou você está se negando a ser usado por Deus no talento que Deus lhe deu, na capacidade que você lhe deu? Jovens, olhe para mim, por favor, meus filhos. Eu oro por vocês todas as noites. E todas as noites eu digo para Deus: Deus, coloca aqueles jovens, aquelas moças, aqueles rapazes nos melhores cargos da nossa comunidade. Faça deles juízes, promotores, doutores, quem sabe, Jesus, até governador do Distrito Federal. O Senhor coloca essa juventude lá. Mas, meus filhos, sejam fiéis. Sejam profissionais. Sejam luz nas trevas. Porque Deus vai colocar vocês lá. Deus vai colocar vocês lá. Deus tem o melhor para você, minha irmã. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Você que está me assistindo através da DEP-TV. Deus tem o melhor para a tua vida. Ele está no controle da história da sua vida. Em suma, Deus age de maneira simples. Deus é muito criativo, é muito rico. Deus é fantástico, Deus é extraordinário. E nas experiências que Ele permite na sua vida, você pode escrever uma história fantástica. Deus envia um anjo a Gabriel. Gabriel apareceu algumas vezes para Daniel. Mas em outras ocasiões, Daniel foi o mensageiro de Deus para as outras pessoas. Encerro dizendo: Deus é na tua história. Seja um mensageiro de Deus na vida das outras pessoas. Seja um canal de bênção na vida das outras pessoas. Deus age na história. Ele escreve história. E você pode ser um instrumento pelo qual Ele escreva também a história de alguém. Você crê nisso? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria muito nessa noite trazer uma mensagem sobre o Espírito Santo. Mas Deus disse: é essa palavra. Eu quero saber, tem nosso meio alguém que não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, e que quer retornar ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém em nosso meio? Levante a mão, deixa eu ver. Tem alguém? Se tenha, venha. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus tem um projeto na tua vida. Se não tem, Deus abençoe. Agora eu quero orar por você que ouviu essa mensagem. Eu não sei qual é a tribulação, a aflição que você está enfrentando, mas eu quero orar por você, porque o Deus de vitória está aqui. O Deus que cuida de você está escrevendo a tua história. Tem um controle da história da sua vida. E nesta noite, venha receber algo da parte de Deus. Venha receber sua vitória. Pode vir, isso, saia. Pode vir, isso. Pode vir, jovem, pode vir. Pode vir. Deus falou com você, venha. Venha. Isso, pode vir. Isso, pode sair do seu lugar, pode sair, isso, pode sair. Eu estou aguardando aqui, estou esperando, pode sair. Venha, Deus falou com você.
Deus falou com você, venha. É com você que Deus falou. Venha. Eu quero orar por você, que Deus falou com você. Isso, pode vir. Venha. Deus age na história do seu povo. Deus age na história da sua vida. Tem alguém aceitando Jesus? Tem. Reconciliando? Tem. Levante a mão, por favor. Se tem alguém reconciliando aí, por favor. Tem alguém reconciliando? Cadê? Ali? É? Ó, tem uma vida reconciliando Jesus aqui, glória a Deus. Tem mais outra? Tem mais outra? Reconciliando, aceitando Jesus ou aceitando Jesus? Tem mais alguém? Mais alguém aceitando Jesus, reconciliando? Não? Não tenha vergonha não, pode vir, nós vamos orar aqui por você agora. Em nome de Jesus. E você que Deus falou com você, venha. Venha. Eu quero orar por você. Isso, venha minha irmã. Eu ia chamar essa irmã mesmo para orar por ela. Oh, necalaba, suidereba, raso. Oh, redecandala, badagacho, venemanaya. Escute. Não dê ouvido à voz do diabo, dizendo que o fim da tua história vai ser A ou B. Quem vai dizer o fim da tua história é Deus. É Ele quem está escrevendo a tua história. É Ele quem está redigindo a tua vida. Dê ouvido à voz de Deus. Daniel ouviu e teve um fim. Oh, aleluia. O que Deus tem para você vai chegar. Você nem imagina, mas vai chegar. Você não tem nem noção do que Deus vai entregar nas tuas mãos, mas Deus vai fazer. Você não está entendendo o processo que você está passando hoje, esse sofrimento, esse processo no teu casamento, no teu ministério, na tua vida. É Deus trabalhando, porque o que Deus vai fazer contigo, aonde Ele vai te colocar, o que Ele vai fazer através de você. Eu fui deitar ontem, 3:30 da manhã, preparando essa mensagem, e Deus falou comigo: eu vou abençoar alguns que estão lá, meu servo. Eu vou mudar a história de alguns que estão lá. Eu vou fazer a diferença. Com a permissão do pastor, pediria aos nossos obreiros, desçam aqui, coloquem as mãos na cabeça desses irmãos. O pastor, ore por essa vida que está voltando para Jesus, pastor. E os demais obreiros, por favor, coloquem a mão na cabeça dos irmãos aqui, das irmãs. Ministra. É Deus que tem o controle da sua vida, jovem. Da sua vida, irmã, da sua vida. Eu vou pedir ao pastor, eu vou fazer essa primeira oração, e depois o pastor Sival vai fazer a segunda oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento agora aqui, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas que vieram aqui na frente. Esta vida que está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, renovando, está voltando para casa. Perdoa os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. Reata a aliança com Ele, Senhor. A história dele, Senhor. O diabo disse que havia parado e parou, mas hoje Tu continua a reescrever a história dele, Senhor. Reescreve, Senhor. Faz deste homem, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Se ele já foi batizado com o Espírito Santo, renova, Senhor. Renova nele, Senhor, e concede a ele os dons espirituais. Agora eu te apresento aqui os teus filhos, as tuas filhas que estão diante do teu altar. Eu não conheço a vida dos teus filhos e das tuas filhas, o deitar e o levantar, mas tu conheces, Senhor. Eu não sei qual é a tempestade, qual é o momento ruim que eles estão enfrentando na sua vida.
Quem sabe até um momento de fraqueza na vida espiritual, Senhor. Mas tu tem um projeto na vida dele, na vida dela. Pai, é o Senhor quem escreve a nossa história. É o Senhor quem determina acerca da nossa vida, Senhor. E o Senhor muda o coração de homens, de mulheres, no trabalho, de chefe, de patrão, delega, vassou, fereca, banai, para dar vitória ao teu filho e à tua filha. Se há, Senhor, essa necessidade, chega naquele ambiente de trabalho, muda o coração daquele patrão, daquela patroa, toca, fala, assim como tu fez com as Pernais, Senhor, como Nabucodonosor, em favor de Daniel, Senhor. Chega, Senhor, agora. Derega, basui. O teu filho, a tua filha não está vendo aquele vento soprando, aquele fogo descendo, aquela glória descendo, mas o Senhor está trabalhando no silêncio, no palco. O Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo de forma que a pessoa não percebe, não vê. Mas, Senhor, o teu filho vai sentar nessa cadeira, a tua filha vai sentar nessa cadeira que o Senhor preparou para ela, para ele. Em nome de Jesus, fortalece, Pai. Dai força, dai graça, dai ânimo, dai visão, Senhor. Dai força, Pai. Continua escrevendo, Senhor, a história do teu povo, porque na eternidade nós vamos ver com glória e com majestoso é o teu amor para conosco. Senhor, que os teus filhos e as tuas filhas sejam profissionais nas empresas. Que os teus filhos e as tuas filhas sejam bênção, canal de bênção, aonde quer que eles estejam, onde quer que eles forem, onde quer que elas forem. E que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Deus, aleluia.